humilhação da cruz, morrer como um criminoso. O diabo fez de tudo para Jesus se tornar independente, amados. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. O que o diabo mais queria era ver o Filho de Deus fazendo a sua própria vontade. Bastava um pensamento impuro, bastava uma atitude de independência, bastava isso. E a fúria de Satanás foi intensa. Quando Jesus começa a aparecer e expulsar os primeiros demônios, o diabo olha para Jesus e fala: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes atormentar-nos antes da hora. Fúria intensa contra o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui. Tu podes dar ordens aos anjos para que ele te sustente. Querendo que Jesus fizesse a sua vontade. Você está com fome, 40 dias de jejum, é direito seu comer. Transforma essas pedras em pães. O pai não vai ficar triste contigo, você está com fome. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Transformar pedra em pão para satisfazer a si próprio, para fazer a sua vontade? Nunca. Mas transformar água em vinho para glorificar o nome de Deus, isso sim. Aleluia. Nunca usou do seu poder em benefício próprio, nunca. Quando os soldados romanos se aproximam, a turba vem com toda a fúria contra ele. E Pedro vê aquela cena, puxando a espada: quero ver se alguém vai fazer alguma coisa contra o meu Senhor. Corta a orelha do soldado. Jesus vira para Pedro: você não sabia que se eu quisesse agora, uma legião de anjos viria aqui para me socorrer? Você não sabia disso? Ninguém falou isso para você não, Pedro? Guarda a tua espada, Pedro. Os que usam da espada perecerão. Eu vim para morrer, Pedro. Eu vim para me entregar. Você não entendeu ainda, Pedro? Pedro, eu estou falando tanto tempo, e você não entendeu? Não caiu sua ficha? Os gregos vieram atrás de Jesus. Os gregos estavam lá com pensamentos filosóficos grandiosos. Ouviram falar de um Jesus na Palestina, um Jesus que está sendo rejeitado pelos seus. Vamos trazer esse homem para cá? Esse homem aqui vai arrebentar. Esse homem aqui, com as suas filosofias, vai detonar. E os gregos chegam e mandam dizer para Filipe: nós queremos ter um particular com ele. Fala com ele, que a gente quer conversar com ele. Vocês sabem qual é o recado que Jesus manda para os gregos? Se o grão de trigo cair em terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus está mandando um recado para os gregos: eu vim para morrer. Eu não vim para ser rei no meio de vocês. Eu já sou um rei. Eu sou Deus. Eu sou um Deus que vim para morrer por vocês, para salvar vocês. Vocês provocaram a ira de Deus. A ira de Deus, a justiça de Deus precisa ser satisfeita. Jesus estava no jardim do Getsêmani. Todos nós conhecemos bem a oração de Jesus: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não, faz a sua vontade. A Bíblia diz que por 3 vezes ele orou assim. Talvez foi até mais, né?
3 vezes, e foi às vezes que os discípulos conseguiram ver, porque eles estavam dormindo, né? 3 vezes eles acordavam lá, aí eu vi. Talvez foi até mais. Getsemane quer dizer lugar onde a azeitona é prensada, lugar onde é feito o azeite, lugar de dor, lugar de agonia. Coincidentemente, Jesus estava nesse jardim? Não, mas em agonia, aflito. Lucas diz que o seu suor se converteu em gotas de sangue, de aflição, momentos antes dele ser preso. O que será que era a agonia de Jesus, hein, amados? Será que Jesus estava com medo da morte? Será que Jesus estava com medo dos espinhos que iam colocar sobre sua cabeça? Ele devia estar com medo das pancadas que ele iria receber na cabeça e ia jorrar sangue para tudo quanto é lado. Ele devia estar com medo dos chicotes romanos. Os chicotes romanos, eles eram feitos de couro, com pontas de osso nas suas extremidades, ou então chumbos. Quando um soldado romano fazia assim, dilacerava tudo, amigo. Os brutamontes soldados romanos. Será que Jesus estava com medo daquela cruz pesada que ele ainda tem que carregar e deixar as ruas de Jerusalém, aquelas ruas empoeiradas com o sangue dele sendo derramado? Será que Jesus estava com vergonha de ficar pelado na frente daqueles soldados? Será que Jesus estava com vergonha do que aqueles soldados iriam fazer e se prostrar diante dele? Salva-se, tu és a agonia de Jesus. Eu tenho um pensamento sobre isso, e ninguém precisa concordar com o meu pensamento, mas para mim, Jesus sabia tudo que ia acontecer. Ele vivia falando constantemente para os discípulos: eu vou para Jerusalém, lá eu vou sofrer, lá vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. E parece que os discípulos não entendiam bem quando Jesus falava isso. Eles não tinham entendimento. Isso vai acontecer com o Senhor? O Senhor vai acontecer com o Senhor? Pode acontecer comigo. Na hora que o Senhor vai acontecer isso. Eles não entendiam, amados. Não sabiam, não esperavam que Jesus fosse morrer e dessa forma. Eles pensavam que Jesus iria ficar muitos e muitos anos com ele. Mas o que eu penso é que tinha uma coisa que Jesus não sabia. Jesus não sabia o que era ser rejeitado por Deus. Jesus não sabia o que era carregar pecado em seus ombros. Ele nunca pecou, diz a palavra. Não encontramos engano na sua boca, diz Pedro. Nunca vimos esse homem pecar. Na sua boca nunca se encontrou engano. Se qualquer um de vocês aqui andar comigo rapidinho, vocês vão ver um monte de falhas e defeitos e pecados. Hoje o Elson estava me lembrando de um pecado que ele viu na minha vida. Júlio, estou vendo que você não é tão assim igual eu imaginei que você fosse. Aí eu falei para o Elson: grande descoberta, porque eu sou essa porcaria mesmo, Elson. Imagina o homem mais santo que você pode imaginar. Você vai andar com ele, você vai ver pecado nele. Mas Jesus não tinha pecado, nenhum pecado. Como criança, nenhum pecado. Como adolescente, nenhum pecado. Jesus nunca deu uma bitoca, sabia? Sabia que Jesus nunca se masturbou? Sabia que Jesus nunca teve pensamentos impuros? E como adulto, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele não sabia o que era pecado, amados. Ele não sabia o que era a ausência de Deus por causa do pecado.
por toda a eternidade. Deus nasceu como homem, mas mesmo nascendo como homem sem pecado, o Pai isso, o Pai aquilo, o Pai isso, o Pai aquilo. Madrugadas de comunhão com o Pai, estar com o Pai era a sua comida. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Eu só falo aquilo que eu ouço do meu Pai. Eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Perfeito. Tinha algo que Jesus não sabia: a ausência de Deus. Ele sabia que literalmente ele iria carregar os pecados de toda a raça humana. Esse negócio que a gente fala, Jesus morreu pelos nossos pecados, não é o conto da carochinha, é uma realidade. Todos os pecados das gerações passadas, a geração presente, aquela que gritava juntamente com os judeus: crucifica, crucifica, crucifica. Todos os pecados de todas as gerações futuras foram colocados sobre ele. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, voltemos ao jardim do Getsêmani. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice.